você fala do carinho, da empatia, do amor, é a melhor medicina, é a cura. O que que você quer dizer isso para as Ninas, para a Nina do livro e para as Ninas que moram dentro de cada um? Verdade, sempre digo que a relação terapêutica tem que prover o antídoto do que fizeram daninamente as relações prévias, verdade? E também isto sabemos pela ciência. Os cientistas demonstraram e descobriram isto, como os nossos hormônios do bem-estar, como serotonina, dopamina, oxitocina, que são hormônios da vinculação, hormônios da tranquilidade, da felicidade, são geradas pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso organismo, quando estamos em relações empáticas, em relações seguras. Por isso eu digo aos meus estudantes, vocês são a melhor droga, porque simplesmente responde a como funciona nosso sistema nervoso quando estamos conectados numa relação segura, empática, compassiva. Esses hormônios começam a gerar-se internamente, porque estamos diseñados para isso. Nosso corpo, nosso sistema nervoso está diseñado para fabricar esses hormônios do bem-estar. Claro que quando esse sistema nervoso todavía está percibindo o entorno externo como ameaçante, perigoso, não pode produzir estes hormônios. Está produzindo outro tipo de hormônios, o cortisol, a adrenalina, que são hormônios do estresse, hormônios para a loita. Assim que temos que criar estas condições. Temos que ajudar primeiro a percepção de que agora mesmo a pessoa está numa relação diferente, numa relação segura, e que tem que ser, ademais, empática, sintônica. E isto vai produzir um efeito no corpo. Quando sentimos olhados, quando sentimos escoitados, compreendidos, nossos corpos afloxam, nossos corpos relaxam. É matemático. Não é uma teoria, é uma experiência. Você sabe? Sim. Hoje, né, eu cheguei na academia e eu cheguei e me percebi ereta, né, e sentindo a vontade naquele lugar. E eu falei, nossa, aqui é meu lugar. E aí eu fui me lembrando, né, de cenas da minha vida em que eu chegava no lugar meio assim, né? Parece que ninguém está me vendo, parece que isso não é comigo, parece que eu sou estranha aqui. E essa sensação de segurança, né, traz paz, traz tranquilidade, traz energia. E eu acho que assim, eu entendo nos teus ensinamentos que é disso que você está falando, né? O tempo todo é disso. E que não precisa ter pressa, não existe um trabalho feito desta forma, de uma maneira rápida. O vínculo não é rápido, acalmar o sistema nervoso não é rápido. É possível identificar que aqui é um lugar seguro e eu desmonto, mas esse lugar precisa ser construído. Há uma paradoxa aqui, porque também os terapeutas vimos de um adotrinamento dos resultados, de um adotrinamento de relacionar nossa competência, nossa valia em função dos resultados. Assim que muitas vezes o terapeuta mesmo, para confirmar a sua capacidade, a sua valia, puxa, tem pressa. E sabe, há uma coisa que é absolutamente natural. Não podemos crescer mais a prisa do que podemos crescer para crescer bem. Sim. Não podemos dormir mais a prisa do que naturalmente precisamos dormir. Não podemos fazer as nossas digestões mais a prisa do que o nosso corpo precisa. Assim que Essa palavra pressa é pressa? pressa, sim, Ah, pressa, tá. Uhum. pressa, pressa. Não podemos. Nosso
corpo está perfeitamente desenhado, tem os seus próprios ritmos. Assim que na cura, na terapia, devemos respeitar isto. Claro, há uma paradoxa, e é que quando o terapeuta afina a sua capacidade de observação e de intervenção e usa usa simplesmente o que promove uma conexão humana natural. O processo acontece com mais pressa. Esta é a paradoxa. É, porque na verdade, se tem a conexão, flui. E Se porque vamos flui, tem a mais velocidade. profundo. E Sim, vamos mais profundo, é, sabe? Agora, construímos tantas terapias tecnificadas, mais orientadas e focadas na técnica, o preço de ailhar o componente importantíssimo das relações. E não funciona. Não pode funcionar de uma maneira profunda. Você tem que colocar a técnica ao lado das relações. sim. Por Então isso, funciona né, muito mais Mário? poderosamente. Por isso a importância fundamental do terapeuta se cuidar, né? E é um se cuidar não só com aprendizagem teórica, né? É um se cuidar aqui, ó, num bom processo terapêutico, numa boa supervisão. E isso é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Não há outra boa opção. Um dia você disse assim, numa supervisão que a gente estava tendo, né? Não foi essas as palavras que você usou, mas você disse assim, falando para a gente, né? Todos ali, né? Na busca desse aprimorar, né? E os casos que a gente leva para a supervisão têm a ver com a gente, né? E aí você disse assim, olha, né? Não dá para falar que tá tudo bem com a gente, né? Que a gente veio de um bom lugar. E é isso, né? Até o nosso interesse por estar nesse lugar falando desse tema, não existe lama sem lodo, não é? Então, assim, para nós terapeutas estarmos conectados com esse tema tão profundo, é porque a gente conhece a escuridão. Isso, para mim, assim, é magnífico, sabe? A gente sabe onde é a escuridão, a gente sabe, né, como é a escuridão, cada um com a sua, mas para chegar na claridade, você tem que saber que teve a escuridão. Isso me faz pensar. Você disse algo parecido, assim. É, Sí. Quando integramos e avançamos o nosso sofrimento, hacemos mais sábios, mais claros, sim. mais livres também, mais espontâneos, mais naturais, mais humanos. Você E isto transforma a requer. fala em poesia. Exatamente isso. Você transforma em poesia. É isso. É isso.